bom? Bom, são 9h01, então eu acredito que eu vou dar início à palestra, tá bom? Vocês estão ouvindo aí no YouTube, acho que a maioria das pessoas. Então, aqui é um segundo evento que a gente está fazendo aqui durante a quarentena pelo grupo Alpha Crucis, que é um grupo que faz de astrônomos amadores, que está fazendo um papel bem legal, tem astrofotografia. Aqui na tela vocês podem ver, tem o endereço da Alpha Crucis, as pessoas podem acessar, né? E como a gente está com uma certa dificuldade em fazer as reuniões e certas coisas, uma das formas que a gente encontrou de juntar as pessoas, né, foi fazer essas palestras, né? A semana passada começou com uma palestra do Tasso sobre as estrelas do Van Gogh, né, uma coisa imperdível. Eu não sei se tem como copiar, se alguém gravou, se pode ser posto depois. Hoje nós vamos ter a segunda palestra, né? Então eu, Francisco Conte, vou fazer uma palestra falando sobre a família Herschel, né, que é uma família de astrônomos muito importante na história da astronomia, ali do século XVIII e XIX, né? Muito interessante, muito importante na evolução da astronomia do período, né? Então, aqui, essa palestra foi apresentada a primeira vez pelo CASP, em 2016, num programa que a gente chamava de CASP Convida, né, do Clube de Astronomia de São Paulo. Eu fiz umas alterações, dei uma atualizada, né? Então, nós vamos agora começar a ver, vamos para valer começar a ver como foi a vida da família, né? Então, vamos começar falando um pouco da origem da família, né? Então, começa com os pais, né? O Isaac Herschel e a Anaïs Moritzen, né? Eles têm 10 filhos e eles moram na cidade de Hanover, São Paulo. Eu fiz umas alterações à Alemanha, né? E o que é importante é que, na época, Hanover não era Alemanha, Hanover era Reino Unido, Hanover era Inglaterra, né? Não era Inglaterra fisicamente, mas pertencia ao Reino Unido, né? Inclusive os reis da Inglaterra, do Reino Unido, na época, eram de Hanover, né? No ano de 1757, o Isaac, o pai, ele manda 2 dos 10 filhos para a Inglaterra para começarem a fazer um trabalho, né? Um deles era músico, né? Então ele manda o Jacob e o Wilhelm, que depois mudaria o nome para William, né? William Herschel é o principal personagem aqui da nossa palestra, né? Tem um probleminha ali nessa passagem, que é a Inglaterra, né, o Reino Unido, junto com a Prússia, entrou em guerra com a França e com a Áustria, né, na Guerra da Silésia. Bem nessa época, o Herschel talvez teria que cumprir serviço militar, mas ele está viajando, então tem uma confusão. Mas tudo bem, ele chega na Inglaterra, ele vai trabalhar na cidade de Bath, né? O Banho, né? Que aqui tem uma imagem, uma fotinha lá da cidade de Bath. Aqui bem para entender por que a cidade tem esse nome, é um banho romano, né? Que a gente está vendo aqui a piscina de banho, a água quente, naturalmente, né? Aqui atrás você enxerga a Catedral de Bath, né? Bath é uma cidade muito bonita, né? Aqui eu tenho algumas fotos que eu tirei em Bath. Aqui é a parte de uma ponte que existe comércio aqui nessa área, que é uma ponte que liga 2 áreas da cidade, né? Outra vista da ponte, o Casaril. Como eu sou arquiteto também de formação, ali tem uma obra muito importante na história da arquitetura, que é o Royal Crescent, que é esse. Isso é um conjunto habitacional do século XVIII, né, que, na verdade, ele não é um palácio, né, como parece a foto, mas são várias casinhas, cada pedacinho é uma casinha e tal. Então, Bach vai para essa cidade, ele vai tocar órgão, ele também é compositor, quem ligou antes e conectou no YouTube pôde ouvir um pouquinho das músicas, as músicas que estavam tocando eram músicas do William Herschel.
né? Então, ele toca órgão também, ele é organista. Aqui tem uma capa de um trabalho musical dele, né, o Messias, e aqui tem uma parte, um desenho de uma composição, uma página de uma composição musical dele, né? Ele fazia concertos regularmente em vários lugares em Dubai, inclusive aqui nesse salão octogonal, né? Era bem importante, né? Quando ele começa a se estabilizar um pouco melhor na vida, ele chama uma irmã que ainda estava na irmã caçula, que estava na Alemanha ainda, Caroline, que ela também ela tinha uma boa formação musical e ela era uma soprano muito conceituada, né? E ela vai e começa a cantar com o resto. Ela ficou famosa, ela era uma ótima cantora, ela é convidada para cantar em outras orquestras, em outros locais, mas ela fazia questão de continuar sempre junto com o irmão, né? A amizade dos dois é muito bonita, né? Assim, durante toda a vida, né? Então, isso é boa parte, né? Até que eles vão morar nessa casinha aqui que vocês estão vendo. Aqui tem a foto da fachada inteira, só até esse cano aqui, até aqui, até aqui. Aqui a porta de entrada, né, da casa, né? Eles moraram por lá por muitos anos, né? Aí aconteceu uma coisa que transformou a vida dos dois. Eles leem um livro que chama Astronomy, do Ferguson. E eles adoram o livro, ficam muito impressionados. E depois eles leem mais dois livros do Robert Smith, Optics e Harmonics. E eles começam, como eles não tinham tanto dinheiro assim, eles começam a construir telescópios para uso deles mesmos, né? Então, aqui à direita, né, a gente vê uma foto do telescópio construído pelo Herschel, né? Ele se tornou um exímio construtor de telescópios, eu vou falar nisso mais para frente. Quando ele ainda não era tão famoso, uma das coisas que ele fez foi comprar um telescópio que tinha pertencido ao reverendo John Mitchell, que tinha construído o maior telescópio da época até então, né? E ele reforma e aprimora o instrumento, né? Aí tem um acontecimento que muda a vida do Herschel. Em 1781, o Herschel estava fazendo uma série de observações. A gente tem que lembrar que ele fazia isso de maneira amadora, não ainda, né? Ele era músico de profissão, e ele percebe um objeto que, quando você olhava no telescópio, diferente do que acontecia com as estrelas que se mantinham pontuais, ele começa a parecer que tem uma esferazinha, como se fosse um planeta, né? Ele começa a acompanhar esse objeto e ele percebe que esse objeto se desloca em relação ao fundo, né, às estrelas fixas, de dia para dia. E ele chega à conclusão que é um planeta, né? E realmente é o planeta Urano, como a gente conhece hoje, né? O Herschel, que não era bobo nem nada, pensou em dar o nome de Jorge Sirius para o planeta, né? Homenageando o rei da Inglaterra, o Jorge III, né? Que assim ele poderia ganhar alguma recompensa, quem sabe, né? A comunidade científica da época não recebeu com bons olhos a ideia de dar o nome do rei da Inglaterra para o país, para o planeta, né? Então, depois de muito debate, eles resolveram dar o nome de Urano, né? Que é outro nome mitológico, continuando com a tradição dos nomes de planetas. Tá? Aqui é uma cópia de uma carta que o Herschel enviou, até propondo o nome de Jorge Sirius para o planeta, né? Então, isso está registrado, né? Assim, é uma coisa bem documentada, né? Mas, no fim, como eu falei, acabaram adotando o nome de Urano. Mas, numa reviravolta, até que o filho dele vai ser muito importante, as luas
de Urano acabaram recebendo nomes de personagens do Shakespeare, né? Então, Desdémona, Puck, Julieta, Rosalinda, Belinda, Titânia, Oberon, né? E isso acaba dando para o planeta é um planeta mais inglês, mais britânico deles, né? Porque os nomes são, na verdade, de uma mitologia britânica, né? São de personagens do Shakespeare. Isso é bem divertido, né? Ele recebe a medalha Copley pela descoberta de Urano e ele também ele recebe um título do rei da Inglaterra e ele começa a receber um salário, né, para viver como astrônomo. Ele não precisa mais ser músico, né? Ele passa assim a partir de então a se dedicar mais à astronomia, né? Só que esse dinheiro que ele recebia não era um dinheiro tão considerável assim, não era um salário tão alto, apesar de vir direto do rei da Inglaterra. Então, ele usa muito do seu tempo para fabricar telescópios, né? E ele vai construir instrumentos excelentes. Aqui, essas fotos aqui foram tiradas pela ação aqui do Casper e do Alpha Crucis, né? Na casa do Herschel mesmo, eles restauraram como era a parte inferior, o andar inferior da casa praticamente era uma oficina de construção de telescópios, com forno, com máquinas para polimento, para trabalhar em madeira, para fazer de tudo, né? Então, a casa vira meio quase que uma fábrica, né? De instrumentos ópticos e telescópios, né? Aqui também a gente pode ver vários dos equipamentos dele. Aqui, por exemplo, é um equipamento para ir polindo a superfície, né, dos espelhos. Ele só constrói, ele não constrói telescópios de lente. Os telescópios de lente eram mais caros de produzir. Ele só constrói telescópios de espelho. E nessa época, diferentemente do que a gente faz hoje, que os espelhos são feitos com uma base de vidro e posteriormente recoberta com a película de alumínio ou de outro metal, dependendo do uso que você for fazer de telescópio, na época você fazia eles de uma certa mistura de metais e outros elementos químicos. Então, entre eles, por exemplo, arsênico. Então, cada construtor de telescópios que fabricava espelhos tinha a sua própria receita de construção, né? Em 1782, né, então já um pouco depois da descoberta de Urano, ele é convidado a visitar Greenwich e ele leva alguns instrumentos dele, ele leva alguns telescópios lá. O diretor de Greenwich era o Maskelyne, né? Tinha um outro astrônomo muito importante que ela o Alexander Albert, que tinha uma coleção de telescópios feitos pelos melhores construtores da época, o Short, o Dolan e o Hansen, né? E o Herschel fica muito feliz ele escreve até para a irmã, que não tinha ido, ela continuou em Bath, explicando que os telescópios dele eram muito melhores que os que tinham, inclusive, em Greenwich, ou mesmo com esse astrônomo que era rico, vamos dizer assim. Porque ele comparava, assim, quando ele olhava, por exemplo, estrelas duplas, muitas vezes o telescópio dele conseguia mostrar, né, com clareza as duas estrelas, enquanto que os outros telescópios de Greenwich e tal só mostravam, não conseguiam separar, mostravam um único ponto. Isso mostrava que os instrumentos dele eram bem superiores aos outros que estavam sendo, e que eram os melhores da época, né? A Inglaterra era o principal centro da astronomia na época, né? Aqui tem alguns desenhos de alguns telescópios que ele construiu, esse aqui, os maiores, né? Ele chegou a construir um telescópio de 1,20 m de diâmetro de espelho, né? Dois de 60 centímetros de espelho, um de 45, ele construiu instrumentos grandes, né? Então, num balanço, a gente faz
que ele usou para ele mesmo, para ele, para Caroline, para a família, para o João, que era o filho dele também. 33 para venda, né? Embora alguns desses que ele vendeu, originalmente eram telescópios que ele tinha construído para ele mesmo, e que depois, para fazer um caixa, ele acabava vendendo, né? E mais 8 que ele vendeu em kits, em partes, né? E que ele vendia, em vez de vender o telescópio montado, ele vendia as partes separadamente e a pessoa em outro país, em outro local, fazia a montagem por sua conta, né? Aqui como um exemplo, também a gente tem que ver que tudo era bem mais complicado, né? Esse telescópio aqui, que era talvez o favorito dele, que ele tinha 6 polegadas e meia de diâmetro, um tubo de 7 pés, era muito prático de usar. Ele fez só para esse telescópio 10 espelhos primários e 14 espelhos secundários. Porque esses espelhos de metal, eles tinham tendência a oxidar, enferrujar, e eles ficavam... E para você acabar com esse problema, você era obrigado a fazer um novo polimento. E, às vezes, ele perdia o perfil correto e piorava a qualidade das imagens, então você tinha que fazer mais e mais espelhos para o mesmo telescópio, né? Aqui tem alguns outros exemplos. Esse aqui é uma foto minha, no Deutsche Museum, em Munique, é um telescópio do Herschel. Aqui um outro no Área Planetário de Chicago. Aqui em Dresden tem esses 2 telescópios. Aqui em Slout, mais um telescópio. Aqui a gente pode ver uma página das instruções de montagem para aqueles que compravam um kit. Então, as instruções eram feitas à mão, numa caligrafia muito bonita, então era uma carta, né? Não tinha desenhos, era uma coisa mais uma explicação, né? Então, bem, vamos dizer assim, bem de época, né? Você não tinha uma impressão, você não tinha algo assim mais reproduzível, era feito um para cada telescópio, né? Aqui mais um lá atrás, a gente enxerga mais um telescópio do Herschel no Whipple Museum. Aqui em Madrid, a gente vê no Observatório de Madrid, a gente vê 2 telescópios do Herschel, aqui ao lado desse pêndulo de Foucault, né? E eu vou comentar um pouquinho de Madrid, que o segundo maior telescópio que o Herschel construiu na vida inteira dele foi um telescópio com um espelho de 60 centímetros de diâmetro que ele vendeu para a Espanha, né? E que era usado pelo Observatório de Madrid, né? Infelizmente, na época, e é sempre legal a gente ver a coisa da época, finalzinho do século XVIII, começo do XIX, a Espanha entrou em guerra com Napoleão. E as tropas do Napoleão acabaram por destruir esse telescópio, né? Infelizmente, né? Para compensar, né, a gente pode dizer que o cunhado do Napoleão, o Lucien Bonaparte, comprou também um telescópio do Herschel, então aqui compensa alguma coisinha. E o Herschel conheceu o Napoleão pessoalmente numa das visitas que ele fez para a França, né? Então, assim, ele era, para ter ideia de como naquela época ele já era bastante reconhecido, principalmente por ter descoberto Urano, né? Recentemente, um professor de astronomia lá de Madrid, ele, com os alunos, ele fez uma reconstrução de como seria esse telescópio, né? E ele está agora, essa reconstrução em tamanho natural, está em exposição no Observatório de Madrid, ali perto do Museu do Prado, né? Onde ainda está um espelho, um dos espelhos, né, que tinha sido construído para esse telescópio, né, que também está lá. Aqui é o telescópio que ele mais gostava de utilizar, que é o 20 pés, né, o telescópio de 20 pés. Ele tinha um tubo com comprimento de 20 pés e ele tinha 45 centímetros de diâmetro e era muito fácil de ser usado por ele. Ele conseguia manusear sozinho e tudo, né, apesar de ser uma construção grande, né. Então, esse era o favorito dele, talvez, de utilização. Mas o grande feito dele... também
recentemente, né, num programa da BBC, o Stargazing, eles fizeram uma reconstrução do que seria esse telescópio do Herschel, né? Mas esse aqui que é o grande telescópio que ele vai construir na vida dele. É um telescópio que tinha um espelho de 1,22 m de diâmetro, quer dizer, era enorme, era gigantesco para a época, né? Aqui o cano, o tubo, né? O Herschel ficava nesta plataforma aqui, ao lado do tubo, né? E você precisava de vários ajudantes que faziam ele girar. Vocês podem ver que aqui tem roda, ele gira em torno de uma circunferência, né, de trilho, né, e mais uma turma que com cordas pode puxar e então subir ou baixar o tubo do telescópio. Então ele era tão grande que ele necessitava de um grupo de pessoas para poder funcionar, né? Esse telescópio ele ficou pronto em 1787, né? E ficou funcionando até o ano de 1815, né? Então, aqui a gente vê várias ilustrações, era imenso, era gigantesco para a época, né? Uma coisa interessante é a gente dizer que, voltar para lembrar que, assim, o Herschel observa desse ponto aqui, dessa plataforma aqui, perto da boca do tubo, a gente explicar como funciona o foco desse telescópio, porque ele é um foco que foi desenvolvido pelo próprio Herschel, né? A maioria das pessoas que tem um telescópio amador, por exemplo, tem um telescópio, por exemplo, de espelhos, né? Tem um telescópio desse aqui do tipo newtoniano, que a luz entra pelo tubo do telescópio, bate nesse espelho, vem para que é curvo, vem para um segundo espelho que é plano, e isso desvia para a lateral, onde você tem a ocular, né? Ou você tem soluções como o Cassegrain, que é a mesma coisa, vem para um espelho primário, vai para um espelho secundário e vai para o observador, né? Então, são tipos de telescópios. O Herschel fez um telescópio em que o espelho era assentado torto, né? A luz entrava e o raio saía torto e ele observava diretamente da lateral sem ter a necessidade de ter um espelho secundário, né? Isso é porque nessa época os espelhos, como eles eram feitos, não eram como os atuais, que são de vidro com aluminizados, que eles refletem 98, 99% da luz que eles recebem. Na época, esses de metal, eles refletiam no máximo 65% da luz. Então, quando eu punha o primeiro espelho e o segundo espelho, se eu multiplico 65% por 65%, ele só ficava com 42% da luz recebida, você perdia mais da metade da luz. Quando você faz desta forma, que você não tem o secundário, você tem um ganho de 50% na luz que você vai receber, porque em vez de receber só 42%, você vai receber 65% da luz, né? Então, esse foco a gente conhece como, esse tipo, não é muito incomum, a gente conhece como telescópio do tipo herscheliano, né? Porque foi ele que desenvolveu. Aqui a gente tem o que sobrou, e aqui a gente vê uma foto em que aparece ação, que me ajudou bastante, ação e a Duda me ajudaram na pesquisa, principalmente ação, né? Isso aqui é o que sobrou do tubo original do telescópio do Herschel, né? Só um pedacinho, porque ele estava no local onde ele foi assentado, no chão, deitado, e uma árvore caiu em cima desse tubo, isso há 100 anos atrás, e destruiu boa parte do tubo, né? Então, o que sobrou foi só esse pedaço aqui, que deve ter uns 2,5 metros, 3 metros de comprimento. E sobrou um dos espelhos também, né? Uma coisa surpreendente é que agora, a questão de uns 10 anos no máximo, foram descobertas algumas fotos desse telescópio, né? Então, do início ali do século XIX ainda, algumas das primeiras fotografias, né? A gente vai ver mais para frente que o filho do Herschel, o John Herschel, ele foi um dos pioneiros da fotografia. Então, essas fotografias provavelmente são dele, né? Então, essa aqui é uma foto em que você ainda vê a estrutura montada, né?
e tem esta outra foto aqui, em que a gente vê a estrutura montada, né? Seria legal fazer uma comparação com alguns telescópios grandes do período, então, inclusive mostrar este desenho do Herschel, de um objeto, que é a Whirlpool, a galáxia, né? E comparar com os desenhos do Lord Rosse, né? Que foi feito coisa de uns 70 anos depois, né? Então, além do telescópio do Herschel, esse período a gente tem dois outros telescópios gigantes. Um construído pelo William Lassell, que funcionou na ilha de Malta, já no século XIX, com 1,20 m de espelho, né? Igual em tamanho ao espelho do Herschel, e o maior de todos, esse aqui, o Leviathan de Parsonstown, né? O telescópio do Lord Rosse, com 1,80 m de espelho, né? Nesse telescópio, o Lord Rosse conseguiu fazer os desenhos em que ele viu a, a, a configuração de espiral de muitas galáxias, né? Ele foi a primeira pessoa a perceber isso, né? Usando esse telescópio aqui, né? O Herschel, como a gente vê, ele chega bem perto, ele quase consegue, mas o instrumento dele não tinha tanta resolução quanto o do Lord Rosse, que era um instrumento maior, né? De qualquer jeito, era um dos melhores telescópios da época dele. Agora eu vou falar um pouquinho do Herschel como observador, né? Então vamos falar primeiro do William Herschel, né? Então aqui a gente tem duas ilustrações mostrando ele trabalhando junto com a Caroline Herschel, né? Aqui polindo um espelho, nesse aqui da direita, e aqui na esquerda ele fazendo observação ao mesmo tempo em que a Caroline fazia as anotações, e ela era muito habilidosa nesse tipo de anotação, o que facilitava muito o trabalho do observador. Isso quando não era ela mesma que estava fazendo as observações, né? Então, o primeiro objeto, além de Urano, o primeiro objeto de céu profundo que ele descobriu, né, foi em 1782, a nebulosa de Saturno, né, aqui numa foto tirada num instrumento meio de amador, e aqui já usando o telescópio Hubble, né. O Herschel, ele leu o trabalho do Messier, aquele catálogo de objetos difusos, que foi feito para facilitar a vida de quem queria descobrir cometas, né? Então, você mapeando no céu objetos que se assemelhavam a um cometa tornava mais fácil o trabalho de quem iria observar depois, e o Messier fez um catálogo ali com um pouco mais de 100 objetos, né? O Herschel e a Caroline, eles vão se dedicar a fazer levantamentos de céu profundo, né? E observar e catalogar esses objetos. Enquanto o Messier fez um catálogo de cerca de 100 objetos, eles fizeram um catálogo com mais de 2.500 objetos. Quer dizer, um esforço muito mais profundo, né? E eles fizeram também um catálogo de estrelas duplas, com mais de 800 estrelas duplas, descobertas pela dupla, né? Vou falar aqui de uma noite em especial. A noite foi há poucos dias que completou aniversário, 11 de abril de 1785. O Herschel e a Carolina pegaram uma noite boa, com céu limpo, começaram a fazer as observações, descobriram o que a gente chama hoje de NGC 3196, NGC 3245, continuaram, e ao final de uma única noite, eles tinham descoberto 74 galáxias, registrando as posições de todas, né? Então, aqui, vamos fazer uma consideração. Na verdade, foram só 70, porque 3 dessas galáxias eles já tinham observado anteriormente, né? E uma delas não foi confirmada, provavelmente era algum objeto, alguma coisa que estava ali passando, tal, no momento, alguma coisa que então não foi confirmada a posição, ou foi anotada errada a posição, né? Então, descobrir 70 objetos, 70 nebulosas numa única noite, realmente é uma coisa incrível, é um feito para poucos, muito poucos, né?
A maioria dessas, hoje a gente sabe que eram todas galáxias, né? Na época ele não tinha esse conhecimento, né? A maioria dessas galáxias fazia parte do aglomerado de Coma Berenices, né? Ou Abel 1656. Mas não foi ele que se tocou que aquilo era um aglomerado, né? Quem foi perceber isso foi quase 100 anos depois, né? Foi o da Hest, em 1865. E o da Hest vai cruzar com a história dos Herschel de novo, mais para frente, como a gente vai ver, né? Agora eu vou continuar falando deles como observadores, mas eu vou dar uma ênfase maior na Caroline, né? Então, a Caroline também trabalhou várias noites, muitas vezes até quando o Herschel viajava, ela trabalhava sozinha, né? E ela descobriu um total, um grande feito, enorme feito dela, é que ela descobriu 8 cometas, né? Isso é praticamente um recorde, né? Porque é uma quantidade muito grande, né? Não, ela não é, infelizmente, a primeira mulher a conhecer a descobrir um cometa. A primeira foi a Maria Kirch, em 1700. Ela era mulher do astrônomo Gottfried Kirch, mas o Gottfried disse na época que a descoberta era dele, porque ele argumentou que se ele falasse que era descoberta da mulher, ninguém ia acreditar. Depois, com o tempo, é que ele falou, não, de fato, quem descobriu esse cometa foi a minha mulher, né? A Caroline descobriu o primeiro cometa em 1786 e o último em 1797. Então, em 11 anos, ela vai descobrir os 8 cometas, né? Aqui tem umas imagens de cometas. Esse aqui é o Marte Norte, que a gente aqui em São Paulo conseguiu observar, o Rehoboth também. Mas aqui tem um desenho de época de jornais, né? Essa coisa do preconceito com a mulher, né? Então, eles fazendo desenhando a Carolina aqui, observando o cometa, e o cometa é um menininho que está peidando, né? Então, é assim, para meio que ofender. Tá? Essa ilustração está em exposição no próprio Museu dos Herschel, né? Assim, por um lado, é um jeito machista de tentar ofender a Carolina, e, por outro lado, é uma demonstração de quanto o trabalho dela estava causando incômodo a muitas pessoas, né? Então, aqui a gente tem uma relação de todos os cometas que ela descobriu, né? A magnitude deles não são nenhum especialmente brilhante, o último é o mais brilhante. Alguns aqui, por exemplo, esse aqui, o C 1793S2, tem o nome de Messier, porque o Messier, na verdade, descobriu antes. Ele descobriu em 24 de novembro, enquanto que ela só foi conseguir observar no dia 7 de outubro. Mas ela não sabia que o Messier havia descoberto, ela descobriu sozinha, né? Ela redescobriu o mesmo cometa. Esse outro aqui, o 2PM, que vale um comentário, que é o seguinte, está até aqui embaixo. Então, ele foi descoberto pela primeira vez em 1786 por Pierre Mechien, depois, independentemente, por Cassini no mesmo ano. Ele foi redescoberto pela Caroline e foi redescoberto de novo em 1805 por Pons, Root e Bouvard. Em 1819, o Encke percebeu que ele conseguiu calcular o período desse cometa e ele percebeu que ele era o mesmo cometa que que todos esses observadores haviam descoberto anteriormente. Só que como ele que descobriu que o cometa era periódico, o nome do cometa ficou sendo o do Encke, né? A Caroline também descobriu M110, esta galaxiazinha anã aqui ao lado de M31 e M32, né? E o objeto era tão bom que eles resolveram acrescentar ao catálogo Messier, portanto, o M110 não foi descoberto pelo Messier, foi descoberto pela Caroline, né? Então, realmente, ela tem um papel imenso. Ela foi a primeira mulher na história que começou a receber salário como cientista, né? Então, para ver como é importante o trabalho dela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na lista de objetos descobertos por eles. Então, um planeta Urano, 4 luas, Titã e Oberon de Urano e Encélado e Mimas de Saturno, né? 8 cometas, os 8
da Caroline, o William não descobriu nenhum cometa em todos os seus anos de atividade, que até dá mais valor ainda ao trabalho da Caroline, né? Eles descobriram cerca de 2.500 objetos de céu profundo, mais de 800 estrelas duplas e mais outras descobertas importantes, né? Então, ele descobriu o movimento próprio do sistema solar, né? E o apex solar, para onde que a gente está, em que direção a gente está indo. Ele descobriu que algumas estrelas duplas eram, na verdade, sistemas binários, né? Porque uma estrela, ele conseguiu, observando o mesmo par de estrelas por vários anos, perceber que uma estava girando em torno da outra, e que não era uma coincidência elas estarem ali. Elas estavam realmente unidas, né, gravitacionalmente, né? A primeira comprovação da gravidade do Newton feita fora do sistema solar, né? Ele descobriu que a atmosfera de Marte era fina, ele cunhou o termo asteroide, depois da descoberta de Ceres Pallas do universo, foi ele que deu nome asteroide para esse tipo de objeto, ele que deu o nome para as nebulosas planetárias de nebulosa planetária, porque uma que ele descobriu era bem esférica e se assemelhava a um planeta, e ele deu o nome de nebulosa planetária, né? Então, são vários feitos grandes, né? Então, até para entender que também ele não é um santo, mas ele acreditava que havia vida em outros planetas e no Sol, né? Então, assim, ele era um homem da época dele, mas ele estava muito avançado em relação ao seu tempo, né? Aqui é uma foto do quintal deles. A maior parte dessas descobertas que eu descrevi foram feitas aqui, nesse local, nesse quintalzinho aqui. Os 8 cometas da Caroline, Urano, a maioria dos objetos de céu profundo. Quer dizer, é muito legal, assim, que hoje a casa virou um museu, então você tem acesso a esse, ao local onde eles trabalharam, né? Vamos aí então falar outra coisa que ele foi super pioneiro. Ele foi super pioneiro em cosmologia. O Herschel fez um trabalho na época que era o que era possível fazer, vamos dizer, chamando de cosmologia. Ele olhou para várias direções do céu e foi contando estrelas. E fez esse desenho para mostrar onde a gente percebe claramente que tem direções, assim, a gente considerando que o Sol está aqui no centro, que eu tenho direções em que eu tenho muito poucas estrelas e tem direções que eu tenho muitas estrelas, né? Isso é inovador para a época, né? A gente, assim, se Deus criou o universo, ele deveria ter feito de uma maneira meio uniforme, era o pensamento geral da época, né? Você não entendia muita coisa, né? Então, dentro do que era possível fazer na época, é o trabalho mais importante de cosmologia em séculos, né? É muito interessante. E porque nessa direção tem mais estrelas, a gente vê que a, a, a posição que entra aqui, o sistema solar no desenho, é fora do centro, né? O centro seria mais ou menos por aqui, né? Não é que ele, assim, talvez a primeira evidência de que a gente não estivesse no centro do universo. Mas, assim, uma coisa que a gente podia deduzir pelo desenho é que a distribuição das estrelas no céu não era regular, né? Isso era possível afirmar com certeza, né? E só para lembrar a gente, né? A gente ainda está fazendo coisas parecidas, né? Então, aqui é uma imagem do Gaia, do primeiro release, essa aqui é uma imagem do Gaia, do segundo release. Nós estamos tentando mapear hoje, né, como é a nossa galáxia. Lógico, com muito mais recurso do que o Herschel tinha na época, né? Aqui tem medição de bilhões de estrelas, com distância, movimento próprio, imagem filtro azul, imagem filtro vermelho, né? A astronomia mudou muito, né? Ficou muito mais profissional, ficou muito mais tecnológica, tal, mas assim a gente estava vendo já no trabalho do Herschel como eu diria, um vislumbre do que a gente viria a ter no futuro, né? E vamos aqui para aquela que eu considero a maior descoberta do Herschel, né? Esse experimento é um experimento incrível que ele fez. Ele foi na mesma casa lá que vocês viram a foto. Então,
ele teve uma ideia de tentar descobrir de que luz, né, como o Newton tinha conseguido separar a luz no espectro em várias cores, né, em 7 cores, ele pensou, onde será que vem o calor? E ele fez uma experiência em que ele colocou vários termômetros, né, em cada comprimento, pegando aqui a luz azul, a luz anil, verde, amarelo, laranja, vermelho, e como teste ele deixou um termômetro na parte onde fora do vermelho, além do vermelho, né? E, para surpresa dele, a parte que mais esquentou o termômetro foi justamente nessa parte fora do vermelho, uma parte e ele percebeu que tinha uma luz que ele não, que a gente não enxergava, mas que o termômetro estava percebendo. Então, ele estava a primeira porque hoje a gente sabe que existe um espectro eletromagnético, que a gente tem infravermelho, raio gama, raio X, tem vários comprimentos de onda, né, várias ondas de mais energia, de menos energia, e que a gente, na verdade, só enxerga uma pequena parte desta, dessa, dessa energia total, né? Então, ele fez a primeira descoberta de que existia um tipo de luz que a gente não conseguia enxergar, e que aparentemente era aquela que transportava o calor, né? Hoje a gente sabe que não é a mais energética, que na verdade é a que faz com que os átomos ali se movam mais, os núcleos atômicos. Isso dá a impressão de aumento maior de temperatura. No ano seguinte, muito inspirado por isso, eu acho, o Johann Wilhelm Ritter fez uma experiência com chapa, com elementos fotográficos. Ainda não existia fotografia, mas com elementos fotossensíveis, né? E ele descobriu o oposto. Ele descobriu que esse papel que era impressionado pela luz, ele reagia mais fortemente no azul do que no vermelho. E, por incrível que pareça, igual que acontecia com a temperatura, ele reagia mais numa parte que a gente não enxergava para lá do azul, e que ele recebeu, fala do violeta, né, e que recebeu o nome de ultravioleta. Então, isso é muito interessante. O James Clerk Maxwell, no século XIX ainda, ele previu que se descobririam vários outros comprimentos, né? Então, a gente já tinha ultravioleta do Rita, já tinha infravermelho do Resto, já tinha luz visível, a gente acabou descobrindo posteriormente as microondas, as ondas de rádio, os raios X e os raios gama, né? E que isso também foi muito importante para vários campos de pesquisa e tal, também para a astronomia, né? Que a gente tem, por exemplo, telescópios de rádio, como tem o Fairbank, do infravermelho, como esse aqui, que é o UKIRT, um telescópio britânico que está no Mauna Kea, no topo do Mauna Kea, no Havaí. Aqui o Compton é um telescópio de raio gama, o Chandra um telescópio de raio-x, o Astro 1 um telescópio de ultravioleta. Quer dizer, hoje teve início nessa descoberta do Herschel, né? Hoje a gente faz astronomia não só do visível, mas a gente faz astronomia em vários comprimentos de onda, né? E não só nisso também. Hoje a gente faz astronomia também em ondas gravitacionais, em raios cósmicos, em outros elementos, né? A astronomia foi se encorpando com o passar do tempo, né? E vou falar de algo interessante que passa quase batido. Essa mesma descoberta do infravermelho implica na invenção de um outro tipo de instrumento que a gente chama de detectores, né? Então, o que vai ser um detector na astronomia? Um detector é aquele, vamos dizer, um instrumento que vai captar, que vai receber a luz de alguma forma, vai fazer uma quantificação dessa luz que está vindo de um objeto qualquer, de uma estrela, de um planeta, etc. Né? Na história da astronomia, a gente teve milhares de anos antes do telescópio, em que os nossos detectores eram os nossos olhos, né? Como aqui na figura, um corte do esquemático de um olho humano, né? Quando o telescópio foi inventado, na época ali do Galileu, um pouco antes do Galileu, o detector que a gente continuou usando era o olho humano, né? Porque o telescópio não fazia isso.
Você olhava pelo telescópio e o seu olho acabava fazendo vamos dizer, essa quantificação, essa análise da luz, né? A gente tem a fotografia, né, que vai ser o primeiro detector já fundido, né, e que aí também a gente pode entender dessa forma. Enquanto eu estou usando um telescópio até a introdução da fotografia, eu vou estar, quem está olhando a luz que vem do céu, do corpo celeste, lá vamos supor, uma estrela, é o meu próprio olho. Quando eu estou olhando uma fotografia, eu não estou mais olhando a luz da lua, como nesse caso. Eu estou olhando a impressão que a lua deixou na chapa fotográfica, né? Quem fez o papel de detector foi a chapa fotográfica, né? Aqui, no caso, eu tenho um outro detector, que é o fotomultiplicador, que usa alguns tipos de pesquisa astronômica, como raios cósmicos, por exemplo. Aqui a gente tem o CCD, que hoje é o nosso, na astronomia, é o detector talvez mais utilizado pelos profissionais, com certeza, né? Em que você faz um, já um detector eletrônico, que é muito mais potente que uma fotografia, e que no caso do Herschel, se a gente voltar e olhar, pensar aqui no experimento dele, na verdade, o detector aqui são os termômetros. Eu estou vendo a influência, eu não estou olhando a luz que veio do Sol, atravessou a fresta da janela e passou por um prisma e veio aquecer os termômetros. Eu estou vendo a reação que o termômetro sofreu pela luz que ela recebeu do Sol, né? Então, foi a primeira, na história, é o primeiro detector astronômico que não é o olho humano, né? É o termômetro do Herschel nessa experiência, né? Aqui, assim, para terminar a vida dos dois, do Herschel e da Caroline, o Herschel morre em 25 de agosto de 1822, assim, 15 dias antes do Brasil aqui se libertar de Portugal e conseguir sua independência, né? Depois da morte do Herschel, né, a Caroline decide voltar para Hanover, morar com os irmãos que ainda estavam na Alemanha, né, na Europa, no continental. Ela vai, aos poucos, parando de fazer as observações e vai morrer em 9 de janeiro de 1848, aos 97 anos. Viveu muito. O Herschel também viveu mais de 80 anos, né? Era muito difícil na época, né? Eles viveram bastante, né? Então, e naquele mesmo local do quintal onde eu tirei aquela foto geral, a gente vê a plaquinha onde diz tudo que eles descobriram na casa, né? Então, urânio, a inflação, a radiação infravermelha, os cometas, a Caroline como uma caçadora de cometas. Então, muito, muito legal, né? Mas a gente tem uma sequência na família. E o Herschel teve um filho. A Caroline não se casa, ela não tem filhos, mas o William Herschel tem um filho, que é o John Herschel. O John Herschel também vai gostar de música, vai tocar, inclusive, vamos dizer, profissionalmente, também vai gostar de astronomia, vai ser um excepcional astrônomo, né? Ele vai ser pioneiro em fotografia, ele vai fazer um monte de coisas interessantes, né? Então, continua uma figura de bastante importância. Ele nasce em 7 de março de 1792, né? Ele casa em 1829, ele vai ter 12 filhos, e como a gente está vendo nessa ilustraçãozinha aqui, uma das coisas importantes da carreira de John Herschel é que ele vai vir para o hemisfério sul completar o trabalho da família, né? Então, em 1834, depois que a mãe dele morre, ele vai para a África do Sul e leva um dos telescópios que a família tinha construído, que o pai dele havia construído, né? Esse desenho lindo aqui que a gente está vendo de fundo é feito pelo próprio John Herschel, tá? Então, ele era desenho. Esse aqui também é feito pelo John Herschel. Ele faz um trabalho importantíssimo porque ele termina o catálogo, ele olha o céu inteiro, todo aquele catálogo que o William e a Caroline tinham feito dos objetos que são possíveis de ser observados do hemisfério norte, o João vai e faz uma observação dos objetos que são visíveis apenas no hemisfério sul, né?
Aqui mais um desenho dele, feito na África do Sul, né? Ele catalogou nada menos que 1.707 nebulosas no hemisfério sul, sendo que dessas, 1.268 foram descobertas dele próprio, né? Então, quer dizer, que é uma obra também muito, muito importante, né? Ele fez desenhos de vários desses objetos, como dá para ver, ele era um excepcional desenhista, né? Então, ele faz um monte de desenhos desses objetos para facilitar a vida do, dos possíveis observadores que fossem usar os catálogos que ele criou, né? E ele, inclusive, assim, ele participou, enquanto ele estava morando na África do Sul, de alguns concertos, tocando violino e flauta, né? Como eu disse, ele era músico também, né? Ele observou lá, aqui no hemisfério sul, ele observou o cometa de Halley na passagem de 1835, e ele viu uma coisa muito importante, né? Ele pegou esse pico de brilho da Eta Carina, que é uma estrela aqui muito importante, muito estudada aqui no hemisfério sul, né? Que um pessoal aqui do Brasil descobriu o da Minelli aqui, que descobriram que, na verdade, é um sistema binário com duas estrelas, tal. É uma estrela gigante que vai ter um fim bastante dramático, que pode acontecer hoje, mas pode demorar alguns milhares de anos, e que ela está passando por alguns eventos que já estão anunciando que a estrela vai desaparecer, ela vai morrer, né? Ele teve esse pico de brilho aqui, que ele chegou à magnitude negativa, inclusive. Ela ficou mais brilhante, ficou ali com um brilho parecido com o de Alpha Centauri. Depois o brilho, com o passar dos anos, foi caindo, e por uma coincidência, um filho dele, né, o Alexander, estava na África do Sul quando ela teve esse segundo pico de brilho aqui no finalzinho do século XIX, né? Aliás, o João Júnior, aliás, que fez essa observação. O Alexander é outro filho, dois filhos dele também se dedicaram à astronomia. Esse segundo filho trabalhou com meteoritos. Isso aqui é uma foto do John Herschel, como eu falei, ele era pioneiro da fotografia, além de tudo isso, além de ser músico, além de ser astrônomo, além de ter uma obra de astronomia muito boa, ele também foi pioneiro na fotografia, ele fez muita coisa importante, né? Aqui a Eta Carina hoje em imagens mais modernas, né? É uma estrela muito estudada, como eu falei. E ele vai de 1834 a 38, em 4 anos, ele faz esse levantamento todo do céu do sul. Em 11 de abril, ele vai ter uma noite, em 11 de maio de 1871, ele vai ter uma noite quase tão boa quanto a noite de 11 de abril do pai dele, né? Ele descobre, aliás, desculpa, em 23 de dezembro de 1834, ele descobre numa mesma noite 38 objetos de céu profundo, 36 deles dentro da Grande Nuvem de Magalhães, quer dizer, da qual ele fez talvez o melhor mapa da época, né? Então ele era um astrônomo, aqui mais uma foto dele, né? Ele publica em 1864 o catálogo geral, né? Então, unindo as observações que a Caroline, o William e ele fizeram do hemisfério norte com as observações dele do hemisfério sul, e faz um catálogo geral, né? De nebulosas e clusters, né? E aglomerados, né? Em 1888, John Dreyer publica uma revisão desse catálogo, que ele batiza de NGC, New General Catalog, que é o NGC que a gente tem até hoje, que é um catálogo que cresceu muito, que tem mais de 100 mil objetos, né? Então, esse catálogo é uma descendência direta do trabalho da família Herschel, né? Aqui a gente vê o João Herschel também fazia desenho de botânica, né? Então, aqui é um desenho dele, ele é muito habilidoso, né? Aqui a gente vê alguns desenhos de nebulosa muito bonitos que ele fez, né? Ele batizou 7 luas, entre as outras coisas que ele fez, 7 luas conhecidas de Saturno, Mimas, Encélados, Tétis, Dione, Réa, Titã e Apetos. Ele batizou as luas conhecidas de Urano, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon, como eu disse, todos com nome de personagens de Shakespeare. Ele inventou um instrumento que media a radiação solar em 1825.
ele ajudou no desenvolvimento da fotografia, ele conheceu Charles Darwin, ele estimou o brilho de muitas estrelas comparando ao Sol, quer dizer, fez um trabalho muito importante na astronomia do século XIX, né? Assim, até para a gente colocar ele assim e atualizar um pouco as coisas, né? Esse aqui é um hoax do qual o coitado foi vítima, essa aí é a onda que a gente tem de fake news, de coisas erradas. Então, o jornal The Sun de Nova York, sabe, alguém descobriu que ele era um astrônomo famoso já na época, e alguém descobriu que ele tinha ido para a África do Sul. Então, eles aproveitaram e colocaram como se ele tivesse feito descobertas na Lua, tinha descrição de homens morcegos, de coisas voando, de unicórnios e tal, né? Notícia fake news total, né? E que para endossar, para parecer que era coisa séria, eles põem que a descoberta era feita por ele, pelo John Herschel, né? Então, coitado. Né? Então, você vê, não é novidade aqui, assim, imagina, ele estava morando na época na África do Sul, até você conseguir mandar uma carta para ele e receber uma resposta dizendo que era mentira, isso que o jornal estava publicando, demorei uns meses, né? O jornal soltou 6 números, em 6 números, acho que não, foi, não sei se era semanal ou durante uma semana, 6 edições seguidas, publicando esses desenhos e tal, e comentando como era a vida na Lua, né? Então, coitado, né? Fake news não é uma coisa de agora. A gente está se aperfeiçoando muito nessa área, mas já existia há mais tempo, né? Um último comentário divertido para falar do John Herschel seria falar do papel dele na descoberta de Netuno, né? Então, Netuno, para quem não sabe, ele foi previsto, né? Dois matemáticos, né? O Urbain Le Verrier, francês, e o Jean Couch Adams, inglês, tinham feito trabalhos que apontavam para que esse planeta tivesse, que existiria um planeta além de Urano, né? E acabou sendo descoberto depois, né? Na verdade, hoje a gente sabe que os cálculos bons mesmo foram feitos pelo Le Verrier, né? Ele que fez o trabalho melhor, que talvez o trabalho do Adams não fosse suficiente, mas é meio histórico que se dá valor aos dois, né? O Herschel, o John Herschel, ele recebeu os dois, existia uma briga entre inglês e francês sobre quem tinha previsto primeiro, né? Inglaterra e a França vinham de séculos brigando por tudo, em guerra, e não sei o que, tudo. Então, era só uma continuação da rivalidade. O Herschel conseguiu marcar uma reunião sem que os outros soubessem, os dois na casa dele ao mesmo tempo. Os dois se conheceram e viraram amicíssimos, né? O Le Verrier e o Adams, né? Sendo que ele devia ser muito bom, ele devia ser muito bom nessa coisa de receber as pessoas, porque o Adams não falava francês e o Le Verrier não falava inglês, e ficaram amigos, assim. Então, ele era um anfitrião muito, muito bom, né? Uma coisa que é interessante é que o próprio John Herschel tinha, numa das observações, ele viu Netuno. Só que ele não percebeu que era diferente, anotou a posição e continuou. Teve outros astrônomos, teve um astrônomo que chegou a marcar Netuno em 4 posições diferentes, né? Mas daí ele foi descoberto. E é muito legal ver o que o John Herschel falou sobre isso, né? Eu até pus aqui. Ele falou, foi melhor assim. Eu ficaria triste se ele fosse descoberto casualmente, ou por causa de sua aparência. Da forma em que ocorreu, ou seja, ele foi previsto por causa da gravitação newtoniana, foi um grande triunfo para a ciência. Quer dizer, olha que legal, né? O pensamento do John Herschel, assim, bem, bem avançado para a época. No fim, com a previsão do Adams e do Le Verrier, no fim, ele foi descoberto aqui nesse telescópio aqui, que hoje está em exposição no Deutsches Museum em Munique. Essa foto é minha, né? Ele foi descoberto por 2 astrônomos que estavam operando no Observatório de Berlim, né? Que esse telescópio ficava em Berlim, o Johann Galle e o da Hest, sendo que o da Hest é aquele mesmo senhor que percebeu que todos aqueles objetos que o Newton tinha descoberto, na verdade, era o aglomerado de galáxias de Coma Berenice,
e tem o mérito na história de ser conhecido como o descobridor do aglomerado, né? Então, é gozado como as histórias voltam a se cruzar mais para frente, né? Por fim, eu vou falar assim mais para finalizar da herança, né? O que mais veio, com as homenagens para o Sérgio e tudo mais, né? Então, aqui a gente tem o William Herschel Telescope, é o maior telescópio da Grã-Bretanha, sozinho, né? Ele está instalado em La Palma, nas Ilhas Canárias. Ele tem um espelho de 4,20 m. Na época que ele foi construído, era um dos maiores telescópios do mundo, né? É um instrumento muito bom. Recebeu o nome do William Herschel. Teve também um telescópio espacial Herschel, que é muito legal, um telescópio da ESA, né, Agência Europeia de Astronáutica, e que trabalhava no infravermelho. Então, nada melhor que homenagear, já que ele trabalha no infravermelho, vamos homenagear quem descobriu o infravermelho, né, o Herschel. Eles são homenageados na Lua, os três, né? O William Herschel tem uma cratera, esta aqui, o John Herschel tem esta cratera, e a Caroline Herschel tem esta cratera, né? Então, os três têm crateras na Lua. O asteroide 281 Lucrécia, ele é em homenagem a Caroline. Lucrécia é o segundo nome da Caroline, o nome é Caroline Lucrécia Herschel, né? E existe também o asteroide 2000, que recebeu o nome de Herschel. Tem uma cratera Herschel em Marte e tem a cratera mais divertida do Sistema Solar, né, a mais legal do Sistema Solar, que é essa cratera imensa em Mimas, que foi descoberta pelo Herschel, né, que dá essa aparência aqui para essa luazinha que lembra muito a Estrela da Morte, né, que todo fã de Star Wars deve curtir. Então, amigos, é isso que eu reservei para falar da família Herschel. Espero que vocês tenham gostado. É estranho falar assim, olhando para a tela do seu computador. Não sei se desenrolou bem. Espero que tenha sido agradável para vocês. Então, um abraço para todos. Chicão, Muito excelente. Fantástico, Chicão. Muito bom. parabéns. Excelente. Muito legal, Chicão. Obrigado aí pela palestra. Ótimo, Chicão. Legal. Muito legal, Chicão. Você achou bravo no computador, mas tinha um monte de cara ligado aqui de ouvido. Ótimo, Chicão. Ficou super bacana. Um abraço. Chicão, você tá me ouvindo? Eu estou, Fernando. Opa, Foi legal, Chicão. Obrigado. deixa eu te agradecer imensamente pelo convite, por aceitar o convite. É muito gratificante ver de novo essa palestra. Eu lembro que tinha visto, se eu não me engano, há 2 a 3 anos atrás lá no IAG. E quando terminamos a do Tasso, logo eu já lembrei da sua palestra. Falei, o Chicão tem que falar com o pessoal aqui. A gente está fazendo um teste também agora pela transmissão no YouTube. Eu não sei como é que se saiu lá a gravação. Espero que tenha gravado tudo tranquilo, porque depois, se todo mundo quiser, pode assistir. Espero que. Meu irmão perguntou. Meu irmão está na Alemanha, lá são 2 da manhã. Ele falou, não vai dar pra a gente passa o link para ele, ele pode assistir. Né? Esse foi um teste que eu acho que deu certo. E a gente vai melhorando conforme o tempo vai passando. Nós temos ainda aí alguns palestrantes já meio que agendado. E você teve o privilégio também de ter uma plateia, né? Porque não é só o YouTube lá, o pessoal do YouTube está assistindo por lá, mas a gente está assistindo aqui com uma plateia aqui do lado aí, ó. Você vê todo mundo, a reação de todo mundo é legal, né? Aí eu vou passar pro pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta pro Chicão, se tiver alguma dúvida referente aos Rush, do trabalho dele, se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Dino, quer falar alguma coisa? Tô dando um abraço para Mariana e para o Márcio. Tá bom. Ó, Mari, abração pra você. Oi, Chicão. Saudade de vocês demais. Olha o Renato lá. Todo mundo com saudade de todo mundo, porque a gente não tem mais ninguém. Vai ser momento matar a saudade.
Duda, a gente escuta a Duda. A gente não tá vendo, Duda. Vai dar saudade. Então, essa palestra que a gente está fazendo aqui, esse semanal, né? Está tentando fazer para sair dessa loucura de coronavírus também. Semana que vem a gente já tem também uma palestra agendada. Uma palestra interessante porque eu não vi a palestra, mas estou muito curioso para saber. No dia 21 a gente tem a palestra aí, que é a Revolução Intelectual do século XVII, né? Quem vai dar essa palestra é o nosso amigo André, ele está aqui assistindo a palestra, né, André? Tá por aí? Cadê o André? Tô aqui. Aí, André. Preparado? Maravilhosa. Preparado, né, André? Essa é uma palestra que é bacana, ela se passa antes do Herschel, né? A gente começa, na verdade, lá atrás, vendo um pouquinho Ptolomeu, vendo um pouquinho Aristóteles. Então, como é que era essa concepção de céu dos antigos, né, que tinham olho nu? E como é que no século XVII houve o início da Revolução Científica, né? E que, na verdade, foi como que essa concepção original do céu foi destruída. Antes ainda da criação da concepção newtoniana, que a gente teve um pouquinho mais para frente, né? E na sequência com todas as descobertas do Herschel, etc. Mas o que a gente vai ver é um trabalho de destruição que aconteceu no século XVII. Que é bem interessante. Cobrar. Vai ter musiquinha? Tinha musiquinha, daqui a pouco põe de novo musiquinha. Os caras eram astrônomos de verdade, né? O cara não era músico, ele imprimia panfletos. Não fala assim do Diego. O forte dele era arte gráfica, ele gostava de coisa. Muito bom, Ticão. Bom, pessoal, eu vou fazer o encerramento aqui, pelo menos para a transmissão do YouTube, e se a gente quiser continuar conversando aqui à vontade. Mas aí eu tenho uma novidade praticamente confirmada, essa aqui eu posso garantir que vocês não podem perder também. Depois o André também, que é imperdível, na semana que vem. Nós temos no dia 28, nada mais, nada menos do que Augusto Daminelli. Uau. Augusto Daminelli vai vir palestrar pra gente. Então, prepare-se. Eu Você, o Daminelli. Só gente boa, né, Ticão? Sensacional. Mandou bem, Fernando. Você tá mandando muito bem. A gente tá batalhando aí para trazer cada vez mais palestrantes, todos eles de grande peso e importância para a astronomia profissional e astronomia amadora, como aqui todo mundo está aqui, né? Então, um grande abraço a todos, obrigado pela participação e vamos que vamos. Vamos enfrentar o coronavírus com um monte de palestra aí. Pelo menos em casa, que tá tranquilo. Obrigado, Chico. Obrigado, Obrigada, Chicão. Obrigada, Fê. Obrigado a você. Tchau, gente. Obrigado, Chico. Obrigada, Fernando. Obrigado, Parmegiani. Valeu, Chicão. Até a semana que vem. Até a semana que vem, gente. Tchau. Semana que vem.